Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado em 1774 pelo poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe, um livro que é um ícone do romantismo alemão e que conta a história de um jovem que se apaixona por uma moça comprometida e na impossibilidade de ser correspondido, ele se mata. Porém, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas, aqueles que ainda não são inscritos, que façam o obséquio de se inscreverem no nosso canal e de nos acompanharem aqui no YouTube. Nós agradecemos muito. O autor da obra, o Johann Wolfgang von Goethe, é uma das referências intelectuais da história da Alemanha. Ele nasceu em 1749 e morreu em 1832. Teve uma vida longa e viveu num dos períodos mais conturbados da história do Ocidente, que foi a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Ele teve uma educação bastante sólida, desde a infância educado por preceptores e pelo próprio pai, que era intelectual e jurista também, um homem de família rica que vivia de rendas, não precisava trabalhar. Mas o Goethe, ele estudou direito, mas se destacou pela sua obra literária, né? E também não impediu que ele estudasse outras matérias, que ele se enveredasse no campo das ciências naturais. Mas o fato é que sua obra máxima é o Fausto, né? Um poema trágico que foi trabalhado ao longo de toda a sua vida. E O Sofrimento do Jovem Werther foi um livro que, digamos, provocou sua projeção no cenário intelectual da época, né? Porque ele ainda era jovem, tinha em torno de 25 anos, quando ele publicou essa obra. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha edição dos Sofrimentos do Jovem Werther, que aqui aparece como Werther apenas, uma edição da Abril Cultural, de capa dura, de excelente qualidade, uma edição de 1971, um pouco velhinha, que eu comprei em 2009 no sebo, na época que eu fiz a primeira leitura desse livro. Um livro que tem uma diagramação bastante tranquila e que tem apenas 160 páginas aqui nesse formato, o que garante uma leitura bastante rápida. É um livro pequeno, apesar que a linguagem utilizada nesse livro é uma linguagem bastante floreada, né? Bastante rebuscada, muito característica do romantismo, até pelo decorrente do grau de erudição do seu autor, o que pode causar um pouco de estranhamento em alguns leitores. É uma obra epistolar, digamos assim, um romance epistolar, como o pessoal gosta de dizer, porque é narrado através de cartas. Então nós temos a nossa personagem principal, que é o Werther, né? Que manda cartas para o seu amigo Wilhelm. E nessas cartas ele conta todas as suas experiências. Não apenas para o Wilhelm, ele manda carta para outras pessoas, também manda bilhetes, mas o grosso da obra é para esse seu amigo. Então nós temos o Wilhelm, que é apenas uma pessoa que ouve a narrativa do Werther, né? A forma que ele participa. E nós temos outros duas personagens principais, que é a Charlotte e o Albert. O Alberto e a Carlota, em razão da tradução. E temos também o Wilhelm, muitas vezes aparece como Guilherme, dependendo da editora, né, e da tradução. Mas, enfim, apenas antes de entrar na narrativa, eu gostaria de dizer que esse vídeo é uma regravação. Nós fizemos um vídeo sobre esse livro no início do canal, mas numa qualidade muito ruim, a gente estava começando ainda, e resolvemos agora gravar com uma qualidade um pouco melhor, porque o livro de fato merece um vídeo melhor editado, né? Mas, enfim, como nós dissemos, é uma narrativa de primeira pessoa, e que começa com a chegada do jovem Werther uma espécie de vilarejo no interior da Alemanha. O Werther tem uma idade aproximada de 20 anos e muito provavelmente ele pertence à pequena nobreza, porque ele leva uma vida contemplativa.
Ele não trabalha, não exerce atividade nenhuma, ele muda para essa cidade, para esse vilarejo, aparentemente para resolver uma questão privada, não tem lá tantas informações, e ele leva uma vida muito característica da pequena nobreza, podemos dizer, que é uma vida voltada para as artes, né, digamos assim. Ele permanece durante o tempo lendo, desenhando, contemplando a natureza, conversando aqui ou ali, o que não é compatível com a situação de um pobre, naturalmente, que precisa trabalhar para comer. Mas tampouco ele é ligado a uma alta nobreza, digamos assim. Pelo menos não é descrito dessa forma. Desculpe. No livro. Mas, enfim, então ele se relaciona com essas pessoas desse vilarejo, nesse processo bucólico, né, de existência, conversa com as pessoas aqui, outra ali, conhece algumas moças e vai ter um baile na cidade. Uma dessas moças será sua dama de companhia e no trajeto ela o alerta, fala, olha, Werther, nós passaríamos na casa de uma amiga minha para levá-la ao baile conosco, mas não se assanhe, viu? Porque ela é comprometida. Então, cuidado para não se apaixonar por ela. Então, essa amiga é a Carlota, né? Uma das personagens principais, a mulher que o Werther se apaixona. E quando ele a encontra, né, e a conhece, irremediavelmente ele tem, né, uma queda por ela, né? Uma atração, e posteriormente essa atração vai se transformar em amor, em paixão. Porque, na verdade, o noivo, ela é uma moça comprometida, o seu noivo, o Alberto, ele se encontra viajando. Então, nessa primeira parte, o Werther, ele tem certa liberdade para ficar cortejando a moça, né? O que vai amadurecer esse sentimento dentro dele. E, de certa maneira, ele é correspondido, não da forma que ele gostaria, mas a jovem, digamos assim, dá corda para ele, né? Alimenta de maneira indireta o seu entusiasmo, o seu interesse, até porque ela sente uma grande simpatia pela natureza emocional do Werther, que é um sujeito sensível, né? É um sujeito delicado, é um sujeito atencioso, é um sujeito que tem inclinação para questões emocionais e artísticas, podemos dizer dessa forma, da mesma forma que ele se interessa por literatura, por música, ela também se interessa, e a Carlota, ela é narrada como uma mulher prendada, né, que toca cravo, que cuida dos irmãos mais jovens, que é atenciosa, um modelo bastante idealizado. E depois ocorre a chegada do noivo, do Alberto, e que, curiosamente, será amigo do Werther, né? Eles serão parceiros, entabularão diálogos, eles frequentarão os mesmos ambientes, eles caminharão juntos, né, e conversarão, debaterão questões, e o Werther percebe que o Alberto, de fato, é um sujeito admirável, né, um sujeito digno do amor da Carlota. E ele é um sujeito um pouco diferente do aspecto psicológico do Werther, né? Ele é um sujeito mais racional, um sujeito mais de ação. Um modelo de homem que, à época, era mais interessante às mulheres, né? Que é um indivíduo que proporciona uma ideia de segurança. Mas, curiosamente, existe uma tensão entre esse trio, né? Porque o Alberto, ele percebe claramente as inclinações do Werther em relação à sua noiva, né? E, ao contrário, né, do que se esperava de um sujeito regular, que era tentar rechaçar o concorrente, ele simplesmente se omite, digamos assim. Na verdade, muitas vezes é sugerido que ele se envaidece, né? E que ele acha a situação interessante. Eu vou até ler para vocês um trecho aqui que reforça esse raciocínio, onde o Werther narra que a condescendência do Alberto com seus interesses pela Carlota. Então, Alberto me tem na conta de um homem inteligente e de gosto.
e a minha atração por Carlota, o extremo prazer que encontro em tudo quanto ela faz, realçam seu triunfo, de sorte que isso aumenta o seu amor por ela. Ou seja, então o Alberto, ele vê que o Werther flerta com sua noiva, né? E não faz nada efetivo para impedir isso. Mas, enfim, o dia fatídico chega, né? Que é o casamento da Carlota. E do Alberto, isso tem um impacto profundo no emocional do Werther, que se afasta. Vai ser uma segunda etapa do livro, né? Tem um recorte aqui, onde que o Werther se afasta e tenta arrumar um trabalho, tenta arrumar outras ocupações, ele faz uma mudança temporária, etc, etc. Mas acaba aqui que ele retorna, ele não consegue ficar longe, né, do objeto do seu amor. E ele retorna, mas a situação emocional dele degrada muito, né? Porque ele vai percebendo que ele não vai ser correspondido da maneira que ele espera. E nós temos aí uma cena, digamos assim, onde ele realmente se declara, né, se atira aos pés da Carlota, falando que a ama, etc, etc. Mas ela não vai se largar o marido, né, para ficar com ele. Então ele toma a resolução, né, de acabar com a própria vida. E nós temos aí, né, uma narração bastante romântica, né, bastante idealizada, da questão do suicídio do Werther, em que ele se tranca no escritório, despacha cartas, pede um vinho para o criado, se despede de todos, etc, etc. Toma o seu vinho, está com um romance aberto sobre a mesa, são 11 horas da noite. Meia-noite, quando o relógio bate, ele tira uma pistola carregada da gaveta da mesa e dispara contra a cabeça. E ele cai naturalmente, né? Mas não morre na hora. No outro dia, o criado o encontra nos seus estertores finais, chama um médico, mas que desengana todo mundo. Quando a Carlota sabe, né? Toma conhecimento, mas o seu marido, ela desfalece e tem um impacto muito grande. Nós encerramos. E assim encerrado, né, são encerrados os sofrimentos do jovem Werther, quando ele parte desse mundo e fica livre das suas expectativas e dos seus problemas. Agora, fazendo algumas considerações sobre a obra, existem questões autobiográficas envolvidas na construção desse romance. Segundo os biógrafos, o Goethe, na sua juventude, ele se apaixonou por uma moça comprometida, não foi correspondido, né? E acabou-se por afastar. Uma situação bastante semelhante do que acontecera aqui, né? Inclusive, com um bom trânsito com o marido dessa senhora, né? Dessa moça, porque ele se apaixonou. Inclusive, quando ele publicou a obra em si, né? Alguns anos depois, provocou um rompimento entre essa amizade, entre ele e o casal. Teria provocado um pequeno escândalo, né? Porque esse casal se viu representado nessa obra. É um romance característico da juventude, né? Nós podemos dizer assim. A juventude, como tem pouca experiência de vida, como ainda está em fase de aprendizado, ela tem dificuldade em racionalizar os sentimentos, né? As paixões. Não que seja possível racionalizar sempre, né? Nós temos pessoas de todas as idades que amam e que se apaixonam, mas essa reação exacerbada em referência à frustração de não ser correspondido, ela tende a se apresentar mais na juventude. A linguagem do romance é uma linguagem muito lírica, muito rebuscada, né? E que é caracterizada, podemos dizer assim, por uma expressão muito aprofundada dos sentimentos, né? Muito detalhada. Eu vou ler um pequeno trecho para vocês, para ver como que o Werther, através das suas cartas, ele expressa as sensações que ele tem na companhia da Carlota. Um pequeno trecho aqui, né? Que sensação se comunica a todo o meu ser quando por acaso meu dedo toca no seu, ou nossos pés se encontram embaixo da mesa?
Retiro-os como se tivesse tocado fogo, e uma força secreta impulsiona-me de novo. A vertigem arrebata os meus sentidos, e dizer que sua alma cândida não sabe o suplício que me infligem essas pequenas familiaridades. E quando, animados pela conversa, ela pousa sua mão sobre a minha e, mais arrebatados ainda pelas palavras, ela se aproxima tanto de mim que eu chego a experimentar o seu hálito celestial junto dos meus lábios. É aquela tese que a Carlota dava corda para o rapaz, né? Porque as mulheres, elas têm mecanismos para repelir os seus pretendentes quando elas querem, né? Historicamente, a iniciativa, perdão, a iniciativa sempre coube aos homens de iniciar o flerte, né, de se aproximar das mulheres. Então, por uma questão de hábito, de costume, né, de autoproteção, as mulheres elas têm mecanismos, né, indiretos na maioria deles, de demonstrar reprovação, né, e de expulsar algum pretendente que ela considera inconveniente. E não foi o caso do Werther, né, que ela considerou, que ela cozinhou em banho-maria, podemos dizer assim. Mas esse livro não é apenas sobre paixão, né, não é apenas sobre isso. Como ele é um clássico do romantismo, nós temos que entender o que isso representava na construção desse romance. O romantismo que não é apenas sobre nacionalismo, não é apenas sobre paixão exacerbada, contemplação da natureza, como vem na questão da teoria da literatura, mas também há uma reação ao processo de racionalização extremo que vinha se consolidando na Europa naquele período, né? Então, isso também ocorreu no campo da filosofia. Nós temos aí, na virada do 18 para o 19, o início da modernidade, nós podemos dizer assim, a modernidade marcada pela soberania da ciência, né, digamos assim, pela supremacia da ciência, por um processo de secularização, pela perda da transcendência, né, pelo sentido transcendente da vida, por um processo de urbanização feroz, né, selvagem, aumento da pobreza, alterações das relações de trabalho e pela racionalização das relações humanas, das relações profissionais, pela capitalização de tudo. Então, o movimento romântico ele faz um retorno a essas raízes, digamos assim, né? A questão da natureza, do idealismo, de valores que transcendem, né, o material. Então é importante fazer essa consideração. Mas, enfim, nós vamos encerrar a nossa contribuição por aqui. É um livro de fácil leitura, de fácil compreensão, um livro bom, né? Pode ser considerado um clássico, não é uma das obras mais intrigantes da literatura universal, mas é um livro que vale a pena ser lido. Então nós sugerimos a leitura, e se os colegas chegaram até aqui, nós agradecemos muito e pedimos mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, que nos acompanhem aqui no YouTube. Então um grande abraço e até a próxima.